Está entrando no ar o programa Fala Turma, com ele, Luan Azevedo, falando tudo e muito mais sobre política aqui pela Rádio Paraná Oficial. Fala turma! Começamos mais um programa pra gente falar sobre juventude na política, fazer uma prosa boa sobre a renovação na política no estado do Paraná e no Brasil. E hoje eu tô aqui com ele, com meu amigo Eduardo, que é presidente estadual da juventude do MDB, da tradicional juventude do MDB no estado do Paraná. E ele também tem essa função de ser secretário-geral nacional da juventude do MDB. E aí, Eduardo, como é que tá teu dia hoje? Você que é um grande amigo nosso aí, presidente e líder dessa grande juventude no estado do Paraná e no Brasil. Boa tarde, Luan. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando no YouTube, no nosso site, no aplicativo. Para mim é um motivo de grande orgulho e responsabilidade estar aqui trocando essa ideia com você, meu amigo, para falar um pouquinho da nossa juventude, do nosso MDB, depois de um período eleitoral tão intenso, né? E é isso aí que a gente vai conversar hoje. A juventude do MDB, nos números, né, que a gente tem trabalhado, é a juventude que melhor saiu no resultado eleitoral aqui no estado do Paraná. Depois a gente vai falar especificamente sobre o Paraná, mas também do ponto de vista nacional. A gente estava conversando aqui um pouco antes, Alexandre. A gente falou, a juventude do MDB hoje é a juventude com o maior número de jovens eleitos na eleição de 2024. Então isso tem uma fórmula e a gente precisa falar sobre isso aqui. Então a minha primeira pergunta já, você que começando aí, pessoal, já estão me mandando mensagem, pessoal que está acompanhando aí, obrigado. Pessoal, o Eduardo, ele tem 28 anos, como eu disse já, é presidente da juventude do MDB aqui no estado do Paraná e secretário nacional. E aí, Eduardo, você que liderou esse processo no estado do Paraná e do processo nacional também acompanhou, qual que é a fórmula, qual que é a fórmula mágica para a gente sair com um resultado tão importante que eu gostaria que você falasse? Olha, arregaçar as mangas e correr, bicho. A gente procura formar as lideranças, dar oportunidade a todos, com igualdade, né? Preparando mesmo, não só lançando o maior número de jovens, mas preparando muito em função também em parceria com a nossa Fundação Ulisses Guimarães, que dá curso de formação política, dicção e oratória. Então a gente vai preparando o candidato para quando chegar no período eleitoral, ali nos 45 dias de campanha, os candidatos já saibam o que pode, o que não pode fazer, quais são as estratégias, quais são as metas. E eu acho que talvez um dos caminhos, uma das fórmulas de dar certo é isso, né? Se colocando à disposição também das nossas lideranças, tanto aqui no estado do Paraná como a nível nacional, como você falou, eu sou secretário-geral nacional da Juventude do MDB, então a gente está direto em contato com os líderes, com os nossos 27 presidentes nacionais, enfim, em todos os municípios, entendendo a demanda também, porque a gente entende que a gente por que está lá, por que estamos presidente da juventude aqui no estado e secretário em Brasília, a gente deva ser um próprio trampolim, né? De fazer essa ponte da base com, muitas vezes, os mandatários, que às vezes em algum ou outro partido acaba sendo difícil, né? E a gente consegue levar a demanda que está lá na ponta para as pessoas que estão liderando o processo. Muito bacana. Hoje no Paraná, quantos jovens o MDB conseguiu sair na eleição de 2024? Olha, hoje no Paraná nós temos 66, 67 jovens eleitos. Entre eles vereadores, a grande maioria vereadores, mas também prefeitos e vice-prefeito eleito. Ó, você veja, um número aí que às vezes muitos partidos aqui no estado do Paraná não alcançaram nem esse número de vereadores, né? Sim. Então isso é muito importante para a gente mostrar o resultado eleitoral do MDB, principalmente nessa pauta da juventude. E esse traquejo, que é o ponto central da nossa conversa hoje, o MDB, ele tem uma coisa que eu acho que tem, e aqui vem a opinião do Luan Azevedo enquanto presidente de uma juventude partidária. O MDB tem 1% do fundo eleitoral destinado a candidaturas jovens. O que significa isso? Semana passada a gente esteve aqui conversando com a Camila Gonda, vereadora eleita pelo PSB, que falou sobre o financiamento, né? E você veja, ela tem recurso exclusivo
né, pela cota de mulheres. E o MDB tem essa cota de 1% destinada à juventude. Como é que foi a implementação disso e como é que é a discussão dentro do MDB? Eu sei que você é dirigente partidário, trabalha com um grande deputado que é o presidente do partido, o Anibele Neto, mandar um abraço para o nosso companheiro Anibele. Como é que é esse trabalho dentro do MDB para que esse 1% chegue até as candidaturas jovens? Isso foi uma luta histórica dentro do nosso partido para que a gente pudesse potencializar os nossos quadros. Lá em 2017, se não me falha a memória, ou 2018, eu acho que foi 2017, o nosso então presidente nacional, Romero Jucá, na época era senador, a gente sentou com ele, explicou a necessidade, falou, olha, as eleições a gente lança muito jovem, a gente elege um número bacana de jovem, mas se de repente pegasse 1%, só 1%, não estamos querendo 5%, 10%, claro, se vier, maravilhoso. Melhor ainda, né? Mas 1%, isso daqui representaria, no impacto, por exemplo, nessas eleições foi 4 milhões e pouquinho para a juventude, claro, a nível nacional. Veja o impacto que isso não dá para quem está lá na ponta, às vezes chega R$1.000, R$2.000, R$5.000. Às vezes aparece pouco o valor pelo número de jovens que se candidatam. Mas, de repente, apaga a gasolina do candidato numa campanha, já pode mandar rodar um wind banner, fazer um perfurado. E a gente levou essa demanda, em algumas vezes, para o nosso senador Romero, que se comprometeu e assinou e entrou no estatuto do MDB, e de lá para cá, desde 2018, hoje o MDB tem 1% para potencializar as candidaturas jovens. Então, a gente senta no período eleitoral um pouco antes, geralmente no começo do ano, e a gente já começa a esboçar quantos candidatos a gente vai ter por estado, quantos por região, e daí a gente vai criando algumas chaves para a gente distribuir de uma forma justa e que todos, ou a grande maioria, receba esse valor lá na ponta, que a gente possa potencializar a campanha deles. Para a gente foi maravilhoso, porque nessa eleição o MDB hoje é a maior juventude partidária eleita, com o número de jovens eleitos, como você falou. Quantos números tem hoje no estado do Paraná? Você falou que era quanto? 66. 66. Mas no Brasil, por exemplo, hoje nós somos 1.260 vereadores. 1.260 vereadores. Nós somos 86 prefeitos e 56 vices. Então, se for parar e colocar isso, como você disse, não só aqui a nível estado, mas tem muito partido por aí no país que não chega a esse número. Não chega nem perto desse número. Isso faz uma diferença tão grande, até no ponto de vista da renovação política. A gente está conversando aqui, o pessoal, agradecer a todo mundo que está acompanhando aí, principalmente pelo nosso site. Isso é um grande avanço do ponto de vista de chegar o recurso até o candidato. Porque a gente falou que é 4 milhões de reais, né, que destina do fundo eleitoral do MDB, mas para candidaturas, por exemplo, vamos pegar o caso de um município lá pequeno, de 10, 12 mil habitantes. R$1.000 faz uma diferença absurda. Sim. R$500 faz uma diferença absurda. E a gente, todo o nosso programa aqui, o Fala Turma, a gente fala sempre sobre a questão das redes sociais, da mobilização das redes sociais. E o MDB, nesse período, né, entre o que a gente chama de pré-campanha, o MDB fez uma mobilização nas redes sociais. Eu acompanhei essa mobilização de vocês, achei muito bacana, de fomentar ali quase que um trabalho de mobilização de rede da juventude do MDB. E, pelo visto, vocês ganharam essa competição interna do MDB ali para mobilizar as redes sociais. Como é que foi esse projeto que o MDB apresentou ali na rede social? O presidente Baleia, que é o presidente nacional do MDB, chegou para a gente e propôs uma competição entre os núcleos para, vamos ver quem filha mais jovem, ou quem mais mulher, ou mais não sei o quê. E então a gente topou o desafio e foi. E quem mais, às vezes, filiava pessoas. Foi uma campanha nacional de filiação. Exatamente. Usando as redes sociais. Usando as redes sociais e conversando, divulgando, aquela coisa toda. E até no último momento as mulheres estavam ali, hora as mulheres liderando, hora a gente. E
a hora que encerrou mesmo, a gente viu que a Juventude ganhou. Pra gente é muito bacana isso, porque torna-se saudável. E daí, como a Juventude ganhou, nós falamos agora, beleza, ganhamos, vamos sentar com o Baleia e falar, Baleia, topamos o desafio e deu certo. E agora, o que a gente vai ganhar? Porque também o 1% da Juventude, como você falou do caso da Camila, muitas mulheres já têm o caso que recebe o recurso do Fundo das Mulheres. Então a gente falou, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, vamos criar uma comissão, sentar com as mulheres, ver, por exemplo, as mulheres que já vão receber de outros, através do Fundo da Mulher, vamos não mandar recurso da Juventude para eles, tal, é possível, é viável. O Baleia falou, não, é possível, sente, converse, e até acabou mandando para os estados alguma ajuda a mais ali por causa desse empenho. Então, para a gente é bacana, porque mostra também que nós estamos próximos da presidência nacional do partido e que ele valoriza o trabalho que a militância faz, né? Como diz o presidente Michel Temer, a Juventude sempre foi a grande força de qualquer movimento. E a gente está falando aqui de um partido histórico, um partido que tem uma história muito bonita de combate à ditadura, depois de organização da redemocratização. Sim. O MDB, desde a redemocratização, sempre teve na liderança do processo político, e aqui no Paraná já governou o Paraná, salvo engano, 5 vezes. Sim. 3 vezes com o ex-governador Roberto Requião e 2 vezes uma com o ex-governador José Rich e com o Álvaro Dias. Sim. Ou seja, tem um histórico, tem um lastro. Com Orlando Pessutti também. Com o governador Orlando Pessutti, desculpa. Então, 6 governadores aqui no estado do Paraná, nosso ex-governador Mário Pereira. Mário Pereira, aliás. Mário Pereira. Mário Covas é São Paulo. O MDB no estado do Paraná tem uma trajetória, mas também tem uma trajetória nacional. Sim. Né? Então é um partido que tem lastro. E é muito bacana a gente falar sobre renovação na política, porque ao mesmo tempo que a gente fala de um partido histórico, você sabe, você conhece a política no estado do Paraná, tem seus caciques. Mas mesmo assim o MDB consegue fazer a renovação da vida pública. Sim. E eu queria, você veio do Rio Grande do Sul agora, eu queria falar de um case de sucesso, vou chamá-lo assim de case de sucesso, que é o Gabriel Souza, que hoje é vice-governador do Rio Grande do Sul, foi da Juventude do MDB. Presidente nacional da Juventude do MDB. Olha, você veja só, presidente nacional da Juventude do MDB, foi deputado estadual, acho que 3 vezes, né? 3 vezes. 3 vezes, presidente da Assembleia, e nasceu nessa militância política da Juventude do MDB e hoje está liderando o MDB no Rio Grande do Sul. Então essa é uma boa experiência. E tem outras experiências que eu gostaria que você falasse aqui pra gente do MDB. O MDB, em especial, quero cumprimentar os amigos do Rio Grande do Sul que eu mandei aqui no grupo que eu estive participando do 20º acampamento da Juventude Gaúcha, que eles mobilizam todo o estado, os vereadores, prefeitos e os mandatários do partido. Inclusive o Gabriel estava lá e tem uma turma que está acompanhando a gente aqui. Mandar um abraço. Então, eu quero mandar um grande abraço para os amigos do Rio Grande do Sul. Santa Catarina também, a gente saiu em alguns roteiros e a gente tem alguns cases de sucesso. O Gabriel hoje é vice-governador, está extremamente preparado, eu acredito que ele deva ser o próximo governador do Rio Grande do Sul. A gente tem o Vilela, por exemplo, que é vice-governador no Goiás, que veio da Juventude. A gente tem o Igor, que ganhou a prefeitura na capital agora, prefeito de Belém, que militava na Juventude até outro dia com a gente. Então, embora seja um partido, como se diz, de muitos caciques, veja, falando em cacique, falando do Belém, nós temos um jovem governando depois de não sei quantos anos, 24 anos, se eu não me engano, quando o MDB não comandava a prefeitura de Belém. Então, eles, graças ao trabalho que veio sendo feito e depois em alguns saltos que a gente conseguiu dar, de repente através do 1%, de repente através de outras atitudes, os caciques resolveram olhar diferente para a juventude. E isso para a gente é muito bacana. Aqui no Paraná mesmo, quando eu assumi a juventude estadual,
é muito difícil assumir a juventude estadual. A gente teve o João Arruda, que é ex-presidente, foi deputado federal. O Anibele, que hoje está na presidência, é deputado. Então a gente vem também com um sarrafo lá em cima, né? Às vezes pensa, mas é só uma presidência, é só um movimento, é só um guri que tá se envolvendo. Não, mas às vezes, para que a gente possa correr, muita gente caminhou, né? Não, isso é muito bacana. Pessoal, hoje estamos aqui com o Eduardo Ferreira, que é presidente estadual da Juventude do MDB e secretário nacional da Juventude do MDB também, conversando sobre essa trajetória da Juventude do MDB. E você falou de grandes quadros que participaram da Juventude. E eu queria falar aqui, ele não está no MDB hoje, mas uma grande liderança, uma grande referência para mim, o ex-prefeito Gustavo Frutti, que já foi da Juventude do MDB. Sim. O Gustavo, uma vez eu tive lá no escritório dele, ele tem um memorial do pai dele, e lá mostra as fotos da militância do MDB na redemocratização aqui na capital, né? O primeiro comício das diretas aqui na cidade de Curitiba, ali na famosa Boca Maldita. Então tem um lastro de grandes lideranças que passaram pela juventude do MDB e que hoje, ou já passaram no papel de assumir esse papel político. E uma coisa que a gente sempre conversa aqui, Eduardo, é que a juventude tem esse papel. A juventude partidária, né? A juventude partidária tem esse papel de formação. Você falou desse acampamento. Tenho certeza que foi um espaço de lazer, etc., mas também foi de formação política. Sim, foi uma aula lá. E isso é muito bacana. E eu gostaria muito que você falasse dessa interlocução. Você falou da Fundação Ulisses Guimarães. Dessa interlocução para a formação de novas lideranças. Como é que é esse papel que a Fundação Ulisses Guimarães tem na formação da juventude e dos novos quadros na disputa eleitoral? A fundação ela não é exclusiva da juventude. A gente usa ela no partido, assim como outros partidos têm as suas fundações. E a fundação, hoje liderada pelo Zeca Melo, que também é ex-presidente nacional. A juventude foi vice-presidente da União Paranaense Estudante. Exatamente. Uma grande liderança. Um abraço, meu amigo Zeca. Assessor do presidente Temer. Então Eu acho que ele teve até no papel de coordenação nacional da juventude, no Conselho Nacional de Juventude. Sim. Trabalhou lá sob a liderança do nosso hoje coordenador dos núcleos nacional do MDB, Assis Filho, que é um grande quadro lá do Maranhão, amigo nosso. Então a gente tem os recursos e a gente precisa fazer que os recursos cheguem nas pessoas. E recurso que a gente diz não é dinheiro. Recurso, às vezes um curso de dicção e oratória já adianta a pessoa no primeiro comício, no primeiro discurso, às vezes, o que você pode ou não fazer numa rede social. O que é política? O que é uma estratégia política? Como impulsionar um material na campanha? Quais os selos que você precisa para poder impulsionar, que hoje em dia é tão burocrático, né? E dá problema para tanta gente, tantos candidatos a gente vê sendo notificados, tendo que tirar material do ar. E paga multa, né? E paga multa. Então a gente faz isso numa espécie de preparação mesmo. A Fundação forma N quadros a nível nacional, através dos cursos de formação política, enfim. E todo ano vem se aperfeiçoando e dando mais opções. A Fundação, esse ano, pela vez primeira, lançou um curso de candidatos. Então, você é candidato? Se inscreva aqui. E são aulas online, você pode fazer do seu celular, às vezes coloca ali no carro para ir escutando enquanto vai para o trabalho, enfim. Porque a gente precisa ser competitivo. A gente vê quantos candidatos não saem todas as eleições para o município. Eu vou citar um exemplo aqui de Pinhais. Pinhais tem 17 vereadores e concorre 400 pessoas. Muitas vezes que tem chance de ganhar umas 35, 40. Então sai 360 louco, que acha que, porque aparece muitas vezes na TV, o partido X tem fundo eleitoral, eu vou receber aqui. E sai louco esperando isso. Então a gente procura qualificar, preparar. E claro, a partir do momento que a gente forma uma liderança, a gente precisa sempre colocar os jovens para falar com os jovens. Eu sempre falo muito isso. Na minha ida para o Rio Grande do Sul, por exemplo, em um dos dias eu almocei numa cidade chamada Garibaldi, que tem 2 vereadores eleitos. Uma vereadora reeleita, Luana, oposição ferrenha,
E nessa eleição elegeu mais um, que é um outro jovem. E eu estava conversando com o presidente do partido lá, da juventude do partido, ele falou, Eduardo, como é que a gente fomenta mais jovens ainda? Eu pensei, um município relativamente pequeno, né? Com um movimento tão bacana, com 2 vereadores jovens, eles querem mais, procuram mais. Imagina, né? E eu falei, olha, eu não sei qual que é a melhor forma, mas a partir do momento que você coloca vocês de Garibaldi, para falar com a galera aqui de Caxias, que é do lado, falar com Boa Vista, que é do lado, para falar com os municípios, junto com a galera de Marau, com a galera de Porto Alegre, enfim, com o estado todo, o próprio jovem acaba se motivando. Então, às vezes, o jovem até quer e se intera por política. A gente vê que é um número de jovens que votou pela primeira vez nessa eleição. A cada eleição tem subido mais e mais e mais. Então, o jovem quer se inteirar de política. E, muitas vezes, ele acha que ele está sozinho. Então, a partir do momento que chega aqui, por exemplo, no nosso partido, que vê a gente com o Japa na presidência da juventude, com o Gustavo em 4 Barras, com o Jaciel lá em São José, com o Davi em Tamandaré, e junta todo mundo, fala, pô, eu não estou correndo sozinho, tem mais guri. E daí eles, o que está dando certo aí? O que está dando certo lá? Tem estados que fazem os happy hour da juventude. Que massa. Então, todo dia 15 eles se juntam e vão em algum lugar. Uma vez por mês. Uma vez por mês. E o que você fez? Como é que foi? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vamos reunir todo mundo e vamos fazer Fazer uma interação. Né? Vamos ir... Tomar um chopp, comer uma carne. Vamos escolher um município e vamos fazer um dia no bairro. Vai junta lá. Eu sou advogado, então vai lá de consultoria. O meu irmão é barbeiro, então vá cortar o cabelo. Então eles fazem essa interação e é o movimento 15, que acaba espalhando. Às vezes começa o primeiro movimento, vai começar com 12 pessoas, com 15 pessoas, com 20 pessoas. Quando você vê, já tem 200 pessoas envolvidas. Não, isso é muito massa, essa mobilização é muito bacana. E aqui eu quero fazer um relato. Eu fui em 2 congressos da juventude do MDB. Tive no Congresso da Juventude do MDB, eu acho que em 2019, 2020, que foi a tua primeira eleição? Foi 21. 21, né? Que foi ali em Almirante Tamandaré. Tamandaré. Um baita congresso, um congresso muito bacana, muito formador. Eu sou presidente de uma juventude partidária. 380 jovens. E assim, mobilizado, o pessoal do interior do Paraná, isso que é o bacana. Porque a gente tem a percepção de quem está na capital, que a política se restringe à capital. E não é. Sim. A gente tem aí 398 municípios do Paraná que também tem vida política ativa. Sim. E a juventude do MDB é muito enraizada nesse interior de pequenos municípios. Eu vi isso bastante nos 2 congressos que eu participei. No outro congresso também, que foi um baita congresso, foi no litoral, salvo engano, Pontal? Pontal do Paraná. Foi um baita congresso também. O nosso amigo Rogério Carboni já era secretário, né? Desenvolvimento, Família e a pauta da juventude está hoje ligado ao secretário Rogério Carboni. Enfim, então ali já se mostravam os resultados na administração do MDB, do governador Ratinho Júnior, falando da política de juventude. Então isso é muito bacana esse enraizamento que a juventude do MDB tem no interior do estado do Paraná. E nesse sentido, eu queria que você falasse um pouco sobre esses vereadores eleitos e desse alguns exemplos de jovens eleitos no MDB aqui no estado do Paraná, principalmente. A gente... Até quero fazer um relato do Rogério. O Rogério, cara, ele é... Está convidado já aqui, vou deixar aberto o convite. O Rogério, ele não para de trabalhar, é impressionante. E ele responde no WhatsApp, que é responde. Absurda. Ele me responde, eu que não sou nada, ele me responde também. O Alexandre está falando que o Carboni também responde ele também. O Rogério é uma pessoa extremamente acessível e tem um cuidado muito especial com a pauta da juventude. Muito. Então, que foi da juventude do MDB. Que também. Foi da juventude. Um pouquinho, ele é um pouco... Eu sempre falo, as pessoas não se tornam velhas. Elas são jovens há um pouquinho mais tempo. Aí eu vou dando risada aqui. Só porque fez política com 12 anos de idade, fica falando que a gente tá com a lata ruim aí. Nos discursos do MDB, o pessoal te fala, porque eu iniciei a minha carreira fazendo as atas da juventude do MDB lá em 1969, se não me engano. Misericórdia. Eu falo Pessute.
bacana, né? E o orgulho, mas, gente... Então, a juventude sempre muito forte, sempre muito atuante. E o Rogério sempre muito disposto a colaborar com a gente nesse processo. E aqui eu agradeço, inclusive, o Rogério publicamente. Assim como o nosso governador Pessutti, que sempre solícito, esteve lá em Pontal com a gente, se deslocou. Baita governador. Então, a gente é muito grato. Aqui no Paraná, a gente... algumas pessoas foram jubiladas em relação à última eleição de 2020, porque atingem o teto da idade. E então a gente forma novos quadros. Na eleição passada, a gente elegeu, por exemplo, o nosso vereador Júnior, lá em Caloré. Primeira eleição que disputou, foi vereador e já no primeiro ano virou presidente da Câmara. Foi reeleito de novo para essa eleição e eu acredito que ele deva ser o próximo presidente da Câmara. Está acontecendo essa articulação, mas eu acredito que vai ser. Em Palotina, por exemplo, no Paraná, aqui, lá na região oeste, para falar um pouquinho do interior que você pediu, a gente tinha um vereador Rodrigo, jovem, atuante. Dessa vez, concorreu ao prefeito, se elegeu o prefeito na cidade de Palotina. Então, a gente tem vários quadros. A gente tem vereador eleito, eu estava olhando e mapeando, porque a gente também queria as coordenações dentro da nossa juventude. Então, tem o coordenador da juventude da região norte, da região noroeste, da região... Então, a gente espalha bastante, então, até para a gente estar mais próximo. Eu falei, a gente lançou quase 400 candidatos jovens. Antes de começar a eleição, eu liguei um por um e coloquei à disposição. Depois que acabou, liguei para todos que ganharam e quero terminar até o final do ano de terminar de falar com todos aqueles que não se elegeram também. Porque não é porque a pessoa não se elegeu que não se sinta prestigiada. Então a gente se coloca à disposição, a gente faz um mapeamento muito bacana. A gente tem o vereador Rafael lá em Bela Vista, que foi reeleito. Na região centro do estado a gente tem alguns vereadores eleitos, tem prefeito eleito na região centro. Então a gente vem se espalhando e é quase igual jogar War, né? É verdade. A gente vai conquistando os espaços nesse momento de reconstrução que o MDB vem tendo nos últimos anos na liderança do presidente MBL, que ganhamos a convenção do ex-governador Requião e a gente começou a discutir partido e ir para a base mesmo, falar com todo mundo. Fizemos encontros regionais, todo ano a gente faz os encontros regionais, seja 15, 18, 13, 12, porque a gente precisa estar próximo e entender o que a galera quer, porque muitas vezes é um baita de um erro a gente só ficar em Curitiba, ou às vezes só fazer aquela juventude de gabinete, como falam, e esquecer o que a base quer. Não, isso é muito bacana. Pessoal, estamos aqui com o Eduardo, nosso presidente da juventude do MDB no estado do Paraná e secretário-geral nacional. E também a gente estava falando do Carbone, fazer um agradecimento ao Carbone, porque nós, aqui no estado do Paraná, você sabe que eu estou na pauta juventude há 10 anos. E todos os secretários... Rodou com o pneu murcho nela. Bastante. Rodou com o pneu murcho nela. E eu também. Estamos na mesma fase, mas o Conselho da Juventude no estado do Paraná, sempre ele foi criado ainda na gestão do ex-governador Beto Richa, mas sempre teve um papel de coadjuvante da política pública, sabe? Quase de subordinação dos secretários. E o Carbone fez uma coisa completamente diferente. Quando eu ainda estava no processo de formação desse conselho, a gente chegou para ele, achou que ia ouvir a mesma ladainha de sempre, e o Carbone disse não. Ele falou, olha, me tragam uma proposta, hoje eu sei que está na Casa Civil, e aqui um pedido público ao governador, ao secretário da Casa Civil, Ortega, mas ele falou, olha, a gente precisa falar de um conselho que tenha recurso para que os conselheiros de juventude no estado do Paraná consigam se deslocar, consigam fazer suas atividades. E o Carbone, e olha que interessante, a gente não levou isso na pauta. O Carbone falou, e o recurso da juventude? Então você veja, um secretário que está preocupado com a pauta da juventude, que sabe sobre a pauta da juventude, e tenho certeza que a gente passou por todo esse processo burocrático dentro do governo do estado do Paraná, está na Casa Civil e vamos trabalhar para ir para a Assembleia, mas é uma grande vitória essa reformulação do conselho, onde tem um conselho com recurso.
né? E isso é muito bacana, que eu já vi várias palestras do Carbone, ele sempre fala sobre as atividades que estão sendo desenvolvidas na juventude do Estado do Paraná, os centros da juventude, que está sendo reformulado, enfim. Então, é um secretário da pauta filiado ao MDB, representa o MDB no governo do Estado do Paraná, ele está preocupado com a juventude. E isso faz uma diferença imensa, né? Então, um agradecimento ao secretário Rogério Carbone aqui. E um agradecimento público de quem fez oposição, muitas vezes, ao governo do Estado do Paraná. E eu sempre brinco com ele, quando eu ligo para... Eu acho um absurdo, vou dizer para vocês que quem faz política há muito tempo, é absurdo um secretário de Estado te atender. E se você liga para ele e ele não atende, ele liga de volta. Sim. Isso é muito bacana. Sim. Eu acho que eu nunca deixei de ter uma resposta do Rogério. E isso faz uma diferença na política, porque você mesmo falou, vou ligar para todos os candidatos jovens do Estado do Paraná. Isso faz uma diferença na ponta. Sim. O cara que está lá no município, vamos pegar aqui o município da região metropolitana mesmo, Campo do Tenente, é um município pequeno, mas que tem um candidato jovem lá que está preocupado. Campo do Tenente temos 2 vereadores da juventude eleita. Opa, aí, ó, não sabia disso. 2 aqui na região metropolitana, aqui um grande município, tem um grande amigo meu também, o Tadeu lá, que é nosso presidente do PDT lá, não foi candidato a vereador, mas teve um trabalho fundamental. Isso faz uma diferença muito, muito grande quando você liga para o interior e o cara se sente abraçado. Sim. Né? E essa é uma tarefa de presidente de juventude, etc. Mas também eu queria falar, agora a gente falar um pouco do cenário estadual. Uhum. Eu sei que hoje o MDB tem 3 deputados estaduais, Tercílio Turini, Alibele Neto e o Batatinha, que representa Cascavel, né? A grande... Eu acho que ele foi muito tempo da televisão, primeiro continua mandato, sendo. Ele está na televisão ainda, primeiro mandato de deputado estadual, mas também tem o Anibele, eu acho que já está indo para o 3º mandato, né? Ele está no 4º. Já está no 4º mandato, começou em 2010, então. Começou em 2010. Sucedendo aí o pai dele, que foi uma grande liderança aí no estado do Paraná, e o nosso amigo Tercílio Turini, que é deputado do estadual, foi candidato a prefeito pela cidade de Londrina, representa a região de Londrina. Mas aí, o MDB do estado do Paraná, quais são as perspectivas na eleição 2026? Vai ter um candidato a governador? 15 vai estar na rua de novo? Como é que vai ser essa costura política no estado do Paraná? Pois olha, hoje o MDB está na base do governador. E a gente tem os 3 deputados estaduais, temos o deputado Sérgio Souza, que é uma peça importantíssima para o nosso MDB, que faz um grande trabalho lá em Brasília. Acho que é tesoureiro aqui do estado, né? Do estado e nacional. Ele é o homem do dinheiro. É o tesoureiro adjunto do MDB nacional. É para ele que você pede 1%. Eu e todo o colegiado de presidente. Mas o senador Marcelo, que é o tesoureiro, também é sempre muito solícito com a gente quando a gente precisa. E a ideia sempre é aumentar a bancada. Também por isso, os encontros estaduais, o MDB é um partido que cresceu nessa eleição a nível estadual, agora não só falando da juventude. E se a executiva estadual entender que precise lançar um nome, ou se continuar, enfim, o Ratinho não é mais candidato, analisar os quadros, enfim, que tomemos a melhor decisão possível, né? E hoje... Mas nós somos base, o MDB está bem, o Ratinho respeita muito o MDB, então tem que ver o que vai acontecer lá na frente. E assim, hoje o Paraná já está se alinhando. O Greca deu uma entrevista essa semana, até mandei para o Alexandre. O Greca já disse que é candidato a governador, que disse que não quer ser senador, que Brasília é muito... Eu não gosto de Brasília, né? Acho que é muito quente para ele, Brasília. Mas tem aí o deputado Alexandre Cury, que se coloca à disposição, é presidente da Assembleia, né? Eleito presidente da Assembleia, não assumiu ainda, mas é uma grande liderança, que já foi do MDB. Assim como o Greca. O Greca já foi do MDB também. Sim, é verdade, sim. Já foi do MDB. É que o Greca já teve em tanto partido que... mas hoje está no PSD, mas daqui a pouco, quem sabe, o Ricardo manda um convite para ele vai para outro também. Mas se quiser vir pro MDB, as portas estão abertas também. Assim como o deputado Alexandre. Mas o Alexandre, eu vi da própria assessoria dele. Ele tem muito carinho pelo MDB, porque é a maior trajetória política dele desde a morte. Eu acho que até antes ele já estava no MDB, né? Foi eleito ainda muito jovem, é o vereador mais jovem da história de Curitiba.
né? E sempre pelo MDB, sempre ali ligado a uma trajetória política. Claro que a condição política naquele momento que ele migrou para o PSB, depois ele foi para o PSD, era mais por uma disputa com o ex-governador Roberto Requião, mas sempre foi MDB, né? Sim. Sempre teve esse coração MDBista. Existe o convite aí para o Alexandre ser o candidato a governador do 15? Existe. Se o Alexandre entender que é importante ter o MDB no processo, sendo cabeça, ou vice, ou na coligação, e assim também hoje o nosso presidente Anibele entender, o deputado Sérgio, enfim, a nossa bancada entender, é evidente, o Alexandre é um cara muito querido e muito articulado dentro da Assembleia. E é um candidato que realmente tem chances de ganhar a eleição. As portas estão abertas, a gente volta e meia se encontra os assessores, fica aquele papo do corredor. Mas também ele está num partido que respeita a decisão do partido. A gente sabe que não é assim para trocar de partido, ainda mais com um projeto do tamanho que é um governo do Estado. Mas é aquela, né? O tal do me chama que eu vou. Não, muito bacana isso e essas costuras. Você veja, né? A gente terminou a eleição esse ano, 2024, foi uma eleição muito bacana, mas o pessoal já está pensando em 2026. Acaba uma eleição, começa outra, né? Bicho, e aquele cafezinho da Assembleia não para. Você, ouvinte que já foi na Assembleia Legislativa, não sei quem teve a ideia de colocar aquele cafezinho ali no hall de entrada ali, mas você encontra de tudo ali, do blog do Tupã aos Cara, você já imaginou quanta articulação não aconteceu naquele café? Aquelas cadeiras têm história pra contar. Quanta verdade, quanta mentira. Tem muita história para contar ali na Assembleia. E nessa pegada de debater 2026, também tem o MDB hoje faz parte da base do governo Lula, também tem a conversa do MDB tomar o lugar do Alckmin de vice. E você, como presidente nacional da juventude, deve saber o que está acontecendo. Secretário-geral. É isso aí, secretário-geral da nossa juventude do MDB também deve estar sabendo. O Helder Barbalho quer ser vice, a Simone Tebet, que foi candidata a presidente, quer ser vice. Como é que tá essa articulação do MDB junto ao governo Lula? Cara, que Deus abençoe o Baleia Rossi e toda a executiva para decidir o rumo que o partido vai tomar. Porque o governador Helder é, sim, um grande nome, é muito próximo e dá confiança do presidente Lula. E, assim, a Simone se colocou o nome à disposição pelo nosso partido, é a maior voz feminina do país, né? país. Liderança política. Ela tem que ver o que a Simone vai fazer, o que o partido vai querer fazer, quem que vai ser os outros candidatos também. Hoje é o Bolsonaro, amanhã pode ser o Tarcísio, depois pode ser outra pessoa. Entender uma conjuntura nacional e que o partido tome o maior rumo. A gente tem algumas pessoas despontando a nível dentro do MDB mesmo. O próprio Baleia, que é o nosso deputado e presidente, deputado pelo estado de São Paulo, que também veio da juventude, se elegeu jovem, com 18 anos, era vereador lá no município dele. E então a gente tem que entender o que a base vai querer. Não só a executiva, mas o que os nossos tantos prefeitos, com os 800 prefeitos nós vão querer. O que os vereadores vão querer. Porque se não tiver a base, se não tiver a unidade, não adianta. Isso foi muito bacana, você falou aí da Simone. Eu vi aqui no estado do Paraná... Tem a família Calheiros também, que tem uma proximidade próxima com... Que é o ministro, o Renan Filho, aí foi governador de Alagoas, fez o sucessor, tem uma popularidade em Alagoas absurda. Que está na primeira parte do mandato de senador e é ministro. Então, o MDB hoje tem 3 ministérios. 3. Transportes, a Simone no planejamento. E as cidades. As cidades, que o ministro é o... como é que é? Jader Filho. Jader Filho. O ministro também aí... irmão do governador Helder Barbalho, né? Então, você veja, o MDB tem várias lideranças e eu já vi algumas lideranças. O prefeito eleito de São Paulo já disse que existe a dificuldade de apoiar o presidente Lula. O prefeito de Porto Alegre também disse. Então vai muito da costura, coitado do Baleia, vai ter que ouvir muito, né? Sim, porque cada realidade, cada município tem a sua realidade, né? A gente sempre faz um paralelo.
trazendo para a juventude mesmo. A gente falou agora da Simone. A Simone, quando foi candidata a presidente, ela sentou com a gente da juventude e pediu para que a gente indicasse algumas pautas que seria importante ela defender. E daí a gente entendeu que naquele momento era necessário criar uma comissão dentro da nossa juventude e discutir quais são as realidades. Então a gente pegou gente de várias regiões e às vezes algo que hoje está muito em alta, que é o TI, que é robótica, essas coisas, para a gente que mora aqui em Curitiba faz total sentido, mas às vezes para o jovem do campo não. Às vezes, aumentar, intensificar o número de cursos preparatórios seja uma. Às vezes, para um jovem que está lá no interior do interior, às vezes era mais fácil ampliar e colocar um instituto federal. Então a gente sentou e começou a debater, inclusive eu fui coordenador desse projeto dentro da juventude, que a gente entregou a carta para a Simone, e desse saiu o projeto Pé de Meia, que ela implementou. Não ganhou como presidente, mas depois, como ministra, ela implantou o Pé de Meia para garantir que o jovem termine o ensino médio, enfim. Isso veio da nossa juventude, o que dá um carinho, um orgulho tremendo para a gente. Então, a gente faz o paralelo que cada realidade é uma realidade. O Sul tende, como um todo, o Sul-Sudeste tende um pouco mais para a direita, o Norte, o Nordeste um pouquinho mais para a esquerda, mas a verdade é que o nosso MDB? Se a gente continuar na onda polarizada de esquerda e direita, é ruim para todo mundo. Quem que se fortalece com isso? Tem os extremos, né? Então, o MDB tenta ser o ponto de equilíbrio. Justamente, o Rio tem um lado de lá e o de cá, mas o que conduz o Rio ao centro. E o MDB está muito bem, está forte, está convicto. Estamos trabalhando alguns nomes dentro do partido e que, por que não lançar, de repente, de novo a Simone? Ou por que não lançar o Barbalho? Ou por que não, daqui a pouco, estar lançando outras lideranças? Eu acho que o MDB é muito maior do que qualquer polarização e tem força, sim, a nível nacional. O MDB tem dado as caras a nível nacional e lançando candidatos. A gente lançou o Meirelles, a gente lançou a Simone. Por que não lançar outros? Não, muito bacana. E eu estou aqui hoje, pessoal, estamos aqui com o Eduardo Ferreira, nosso presidente estadual da Juventude do MDB, secretário nacional da Juventude do MDB. E nessa atuada, a gente está chegando à eleição de 2026, você falou dos mais de 1.000 vereadores nacionais, dos 66 vereadores aqui no estado do Paraná, mas também de outras lideranças, vice-prefeitos, prefeitos. Como é que o MDB pensa na perspectiva de deputados, né? Na eleição de deputados estaduais em idade de juventude, a eleição de deputados federais? Vocês têm esse trabalho na perspectiva da eleição de uma bancada de deputados jovens? Sim. E a juventude do MDB tende a lançar pelo menos entre 4 a 6 candidatos para a eleição de 2026. Isso é um trabalho que a gente vem desenvolvendo, seja vereadores de município diferente, ou seja, prefeito que já foi reeleito, vai estar em final de mandato. Então a gente tem o objetivo de estar lançando sim jovem, até porque a gente precisa de pessoas que falem com mais conhecimento na causa. E também potencializar os novos quadros, para que se sintam valorizados. Eu acho que esse é o grande trabalho que a gente tem que projetar para os próximos anos, para os próximos 2 anos, 1 ano e meio, né? E sentar com a direção do partido e falar, olha, eu acho que é interessante a gente lançar esse quadro. Tal região a gente está um pouco mais fraco, vamos lançar esse quadro. E a juventude, eu acho que vem muito nisso, para ser fortalecida, né? O MDB, você falou que sempre foi forte nos pequenos municípios, mas de 3, 4 anos para cá, poxa, a gente tem o Tercílio que fez 11% em Londrina, que o MDB era uma lacuna que a gente tinha. A gente tem o deputado Batatinha da região de Cascavel. A gente lançou, a gente tinha até o período da janela o vice-prefeito de Maringá, que daí mudou de partido, mas o vice foi do MDB.
É uma jovem, né? A Ana. Foi candidata a vice-prefeita. Exatamente. Então, a gente tem o Pedro, por exemplo, em Guarapuava. Verdade. Pedro Moraes, né? O vereador mais votado. Agora já não está na juventude, foi um dos que foram jubilados, digamos assim, que atingiu a idade e subiu. Mas ele é presidente da Câmara. Da Câmara. Da estadual, salvo engano. Então o MDB está entrando também nos grandes municípios, para que também a gente tenha cada vez mais forças. Né? A gente entende a força de estar nos grandes municípios, que sempre acaba expandindo para a região metropolitana. Então também é uma das estratégias, claro, manter o trabalho que a gente faz na base, ampliar o trabalho que a gente faz na base, mas por que não ir crescendo? O MDB aqui em Curitiba, por exemplo, cresceu. O número de votação elegeu mais vereadores. É verdade, aí já temos dois vereadores, Thiago, o professor Euler. Dizem os blogs que o MDB vai ter uma secretaria. Olha só. Então, a ideia é sempre segundo crescer e fortalecer. Esporte, né? Professor Euler para ser secretário de esporte. Tinha que ser o João das 5 irmãos, né? Subiu o homem secretário. Olha eu dando pitaco no partido. Aí a executiva do MDB, que inclusive eu acho que tem reunião agora às 6 horas, que decida, né? E que tome a melhor decisão. Verdade. A gente sempre torce e sempre também está à disposição de estar colaborando com a nossa juventude, dando os nossos pitacos, uma coisa aqui, uma ali. E vocês estão se fortalecendo, eu vi, essa campanha de filiação foi muito bacana, eu acompanhei ali nas redes sociais, a gente está sempre ligado, ver o que as outras juventudes partidárias estão fazendo, mas vocês tiveram uma capacidade de filiação muito de oxigenação, né? Tem novos Sim. quadros aí que estão participando, até do movimento estudantil, etc. e tudo mais. Isso é muito bom para o partido e também para essa nova geração política no Sim. estado do Paraná que está querendo disputar a eleição, né? Então, agradecer, Eduardo, já estamos aqui, ó, já é 51, já estamos uma conversa muito bacana. 51 aí. É maravilhoso, Opa, porque é o 15 invertido. Aí, ó, 17h51 é a hora de hoje. Vou passar para... Quem falava isso, que 51 era 15 invertido, era o Roberto Riquel. Olha só, as memórias do MDB aqui. E estamos uma conversa muito gostosa, mas a gente está chegando no final. E, Eduardo, mais uma vez agradecer, parabenizar pelo seu trabalho. Você já passou por 2 eleições dentro da Convenção da Juventude do MDB e está com esse papel de oxigenar, de trazer uma nova geração política para o estado do Paraná. E o nosso programa aqui, o Fala Turma, é nesse sentido. É de dar voz a quem está trabalhando para trazer uma nova geração para o estado, né, mesmo, né? Para que a gente faça uma transformação política no estado do Paraná e do Brasil como um todo. E agradecer a tua presença aqui, deixar à disposição, também fazer o convite aberto para o secretário Rogério Carbone. Eu vou ligar para ele depois, ele me atende. Né? Eu acho muito chique isso. Você quer falar alguma coisa, Alexandre? Você sabe que o Rogério, o meu programa, eu entrevisto só políticos aqui pela manhã, das 8 às 10 horas da manhã. E o Carbone, nós marcamos e desmarcamos várias vezes a vinda dele. Quando eu convidei o Rogério, era bem no período da eleição, eu estava com, imagina, eu entrevistei 185 candidatos. E a agenda ali era assim, e eu tinha candidatos que ligavam impondo uma entrevista, não pedindo para ser entrevistado. Ai, que chique. Eu não, porque se fulano eu tenho que ir. Eu tenho direito, se ele foi, que você... E teve dias aqui que eu cheguei a entrevistar 3 políticos ao mesmo tempo. 3. Ao mesmo tempo, não. Em situações diferentes. Teve um que eu tive que pedir licença para o programa depois do meu, para ele me cederem 1 hora para entrevistar porque senão eu não ia conseguir fazer agenda com todo mundo. Tanto que o homem lá do Chapéu de São José dos Pinhais, como é que é o nome dele? Geraldo Mendes. Me ligaram, a assessora dele me ligou e falou assim, eu preciso que você entreviste o Geraldo Mendes. Ninguém está abrindo a porta para ele. Diz que o governador pediu para todo mundo fechar a porta para ele. E eu falei assim para ele, infelizmente eu não tenho mais vaga. E não tinha. Foi na última semana. Se arrumando encrenca aí. Não tem como arrumar encrenca. Não. Só que o problema é o seguinte, a comunicação é assim que funciona. Você abre a porta para quem interessa e quem manda, às vezes, quando você tem que receber uma ordem, você tem que acatar. Mas como eu não devo nada para ninguém, não estava preso com ninguém,
eu não teria por que não entrevistar ou não entrevistar, né? Mas, graças a Deus, foi um sucesso o nosso programa. E o Ricardo, agora não é o Ricardo Maia. O Rogério... Também é do MDB, né? O Ricardo teve aqui conosco. Um grande coordenador nosso da região norte. O Ricardo esteve conosco aqui 2 vezes. Quem nos trouxe pela primeira vez foi o Heitor. Grande amigo Heitor Túlio. Um abraço, Heitor. Trouxe aqui para nós o Ricardo uma vez e tal. Mas se o Ricardo vier, se o Rogério vier, eu quero estar aqui bem no dia. Opa, vamos marcar essa. Eu vou ligar para ele, ele me atende. Mas, Eduardo, deixar aqui o microfone à disposição, agradecer mais uma vez a sua presença aqui na Rádio Paraná Oficial e vamos conversando aí, principalmente da perspectiva de eleição de novas lideranças no estado do Paraná. Lua, primeiro agradecer o convite. Você, que é um jovem que a gente já conhece há algum tempo, desenvolve e tanto luta pelo teu bairro. A gente acompanha a tua caminhada e que bom que a gente tem jovens como você, que tem uma pauta, que tem um trabalho, que coloca o nome à disposição e que está criando esse movimento de entrevistar os jovens, de ter um microfone aberto mesmo para falar, divulgar as coisas da juventude. A gente sabe o quão importante é o jovem ter um espaço como esse. É muito difícil, às vezes, o jovem conseguir falar alguma coisa. Se já é difícil para o jovem, imagina para alguns candidatos, né? Então, a gente parabeniza, se coloca à disposição de você, coloca a nossa proximidade com o Rogério também, para estar convidando ele. E conte com a gente, conte com a nossa juventude. A gente sempre traz a mensagem de que realmente deu oportunidade para a juventude. Ninguém, às vezes, nasceu sabendo. E é trabalhando, é dando oportunidade, é construindo, é ensinando, é falando, que você vai formar novas lideranças. Então, respeite a juventude. Deixe, às vezes, a juventude se ficar um pouquinho rebelde, bater na mesa. Faz parte, gente. A gente vê os movimentos que aconteceram lá atrás, que estão acontecendo, jovens se inteirando na política. Só antes de encerrar, você estava falando do Gustavo. Esse ano, na nova sede do MDB, a gente inaugurou a Galeria dos Ex-Presidentes. Ah, verdade. E daí estava o Gustavo e o Álvaro, que são ex-presidentes do MDB lá. E daí o Álvaro começou a falar, e daí falou das diretas, e daí falou do Maurício, e daí já veio o Gustavo dando a experiência dele. Que aula nós tivemos dessas duas grandes lideranças que já foram do MDB, que falaram na importância da juventude, e a gente fica muito feliz, muito contente, e também com muita responsabilidade de hoje estar aqui falando em nome da nossa juventude, em nome do nosso partido, que é um partido muito forte, é um partido muito grande, e liderar todo esse processo, a maior juventude do país eleita, a gente como secretário-geral nacional, colocamos lá no Rio Grande do Sul esse final de semana o nosso nome à disposição para liderar sob a liderança do nosso grupo, que tem a figura do Leonardo, que é o atual presidente, mas se o grupo entender que lá na frente precise de um nome, o nosso nome está à disposição para ajudar a construir, se sentir um movimento parado. Estamos trilhando o caminho para isso e que sempre pode contar comigo. E quando você se eleger presidente nacional da juventude do MDB, você volta aqui. Aí, fechou. Convidado, obrigado mais uma vez, Eduardo, agradecer, Alexandre, todo mundo que nos ouviu até agora. E sexta-feira agora, Alexandre, rufem os tambores, Matheus Henrique, do PT, do Partido dos Trabalhadores, primeiro suplente. Nome de cantor sertanejo, Matheus Henrique. Ele é o nosso próximo entrevistado, ele que é o primeiro suplente do PT aqui na cidade de Curitiba, é um jovem, conheci ainda no movimento estudantil, no DCE da Federal, fez mais de 4.000 votos numa eleição em Curitiba. Isso é muito significativo. Então já estou apresentando o próximo entrevistado da semana que vem. E Curitiba vem dando um recado. Veja, a Camila, que é a nossa amiga, se elegeu. Verdade, foi a nossa primeira entrevistada. O Renan, que se elegeu aqui em Curitiba também, que é um jovem, que vem verdade, o Renan vem aqui com essa pegada. Então,
Na eleição passada... O Guilherme Kilter, o Bétega, tem outros aí. Pois é, justamente. Então, gente, vamos valorizar a juventude, que daqui a pouco nós estamos ocupando as assembleias, o Congresso Nacional. O Adson Martinez por Campo Largo. Verdade. Se elegeu pelo PL, né? Primo do governador. Uma grande... Verdade, ele trabalhava na Assembleia, foi Ele candidato trabalhava lá. na Assembleia, ele esteve aqui comigo. Opa, aí, ó, já tá me dando ideias de entrevistados aí. Aí, ó. Mas é isso aí, gente. Até sexta-feira que vem, às 17 horas, aqui na Rádio Paraná Oficial. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado, Alexandre. Obrigado, gente. Vamos lá. Vai ser a gente. É que ainda tô preso lá no passado, no lance mal terminado.